Brasil no podcast. Esse é o nosso 32º episódio e o nosso convidado e amigo é o Rodrigo Vogan. Acertei? Acertou. Rodrigo Vogan, do grupo Gerber a Mais. O cara é meu amigo, ele não consegue acertar meu sobrenome. Faz parte, acontece, mas assim, os caras vêm com os nomes confusos, pra gente difíceis, a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. No entanto que pra mim o sobrenome dele é assim, é Rodrigo Gerber a Mais. Pronto, tá certo, já tá na identidade do cara, não complica. Não, é muito bem-vindo. Obrigado, Rafa, é engraçado porque muita gente chega e me chama de oi, seu Gerbera, tudo bem? Em alguns lugares, seu Boticário, né? Então, seu quem disse Berenice, o seu Tolquitô, mas a gente responde. Agora o sobrenome é mais complicado mesmo. A família americana que veio para o Brasil via Santarém, né? Chegou a família da minha mãe, veio via Santarém do Pará e desenvolveu muita economia paraense. E a minha família na sequência veio para o Amazonas. Então minha avó veio do Pará para cá e se apaixonou pelo meu avô e ficaram por aí. Eu surgi depois, já sou 100% amazonense. Legal. E estamos por aqui. Agora, mais complicado do que o meu sobrenome é falar o nome e o sobrenome da minha esposa, que é o Wally, que é W-A-L-L-Y, Vogan, que aí todo mundo erra. Wally Vogan, né? Já aprendi, tá, né? 10 pra mim. Rodrigo, nosso bate-papo aqui no Parazino Podcast, que a gente tem uns apoiadores também, que é a Raíssa Brigadeiria, as Pipocas Croque, Algodão Doce Rap e também a Casa 7, que ornamenta aqui o nosso ambiente. Né? A gente fica muito feliz de trazer as pessoas e contar a sua história. Né? A ideia aqui é assim, é você contar a sua jornada, a gente entender, e tem muitos insights também para os novos empreendedores que estão vindo aí, para as pessoas que têm dúvidas dos seus negócios, e essa é a pegada do Parazino Podcast. Né? Não, tranquilo, eu acompanho, de vez em quando vejo uma entrevista ou outra e é bem legal. Bom, a minha formação, sou advogado, né? Muita gente não sabe, mas sou advogado de formação. Advoguei por mais de 20 anos. Caramba. Advogado trabalhista, advogado de balcão mesmo, ia para as audiências todo dia. O escritório era o maior escritório de pessoa física do Amazonas. Então a gente advogou muito. E o Boticário, à época, apareceu como nosso plano B. Nós tivemos a oportunidade de entrar na operação, na época eu e meu pai. E o plano B foi se desenvolvendo. Meu pai era executivo do Grupo Simões. Caramba. E ele trabalhava no financeiro do Grupo Simões, ou seja, era legal, um advogado e um contador trabalhando uma operação de varejo. Né? E aí fomos trabalhar no Gerbera como plano B. Ele continuou no Grupo Simões, eu continuei no meu escritório jurídico. E o negócio foi crescendo devagarinho. Como nós não precisávamos tirar dinheiro da operação, o que nós fazíamos? Nós reinvestíamos. Então entramos com 2 operações, uma loja, um quiosque. Naquela época era possível entrar no Boticário assim, hoje já não é mais. É um processo hoje mudou muito mais complicado. É tão mais complicado, Rafa, que nos últimos 20 anos só entraram 2 franqueados. E tem uma lista de espera, dizem que é uma lista de espera de mais de 8 mil pessoas querendo ser franqueado. Então eu particularmente fui o penúltimo franqueado a entrar no Boticário. O último foi um grande amigo meu, Leonardo, lá do Rio de Janeiro. E continuando aí, falando dessa questão, aí o Gerbera começou com 2 operações. E aí, como nós não fazemos retirada, a gente fazia o reinvestimento. Aí de 2 fomos para 3, de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, ainda no monocanal. E apareceu a oportunidade de venda direta. Então nós começamos a trabalhar com venda direta, as coisas começaram a rodar ainda, loja e VD, ninguém falava em como é que eu vou trabalhar uma venda ativa, e a gente já estava trabalhando. Lembro que eu dei uma palestra em 2018 para um grupo de empresários falando sobre multicanalidade. As pessoas viraram e falaram: isso aqui nunca vai ter no Brasil. 2018. Caramba. E a gente já fazia... 2018 é aqui logo. Não, e nós já fazíamos, né? Venda direta pra gente já tem 10 anos. Caramba, que legal. Então, a gente está em 2023, desde 2013 a gente trabalha com VD. E aí, no meio desse processo, as lojas crescendo, VD iniciando. E aí eu tive uma surpresa, que o meu sócio, que por um acaso era meu pai,
dormiu e não teve vontade de acordar. Estava satisfeito com a vida. Graças a Deus, eu digo que foi a passagem mais bonita que eu vi. Eu não conheço uma passagem mais bonita que a do meu pai, porque ele estava bem de saúde e ficamos conversando até meia-noite na casa dele, batendo um papo num domingo e conversando, conversa de amigo, né? Aquele bate-papo informal ali. Completamente informal. E ele falando... Domingueira, né? Domingueira com o papai, né? Foi o domingo com meu pai mesmo. E aí nesse domingo especificamente, a gente passou o dia inteiro, passamos o dia juntos, almoçamos juntos, eu, minha esposa, ele, minha filha maior, a menor ainda estava na barriga da minha esposa, e minha mãe também. E aí ficamos juntos, conversando, e ele falava, mas Rodrigo, se caso eu morra amanhã, depois de amanhã, como é que vai ser a continuidade desse negócio? Eu digo, não, pai, só fica tranquilo, porque isso eu vou continuar, é um sonho junto, né, que nós tivemos juntos. Vamos só crescendo o negócio. Aí disse, e o escritório? Aí eu disse, a gente vai tocando até onde der. E aí, engraçado falar isso, porque isso foi na véspera mesmo, à noite. Aí meia-noite eu dei aquele beijo, fui para casa. De manhã eu já fui acordado com a notícia que ele tinha falecido. Então foi da noite pro dia, morreu dormindo. Cara, sem dor, sem nada. Sem dor, sem absolutamente nada. Então por isso que eu digo, tranquila demais, foi uma transição muito tranquila. E ele fumava muito. Eu, por exemplo, nunca coloquei uma gota de cigarro, nunca dei uma esbaforada de cigarro. E não bebo também, né? Muito porque, como eu vi ele fumando, e vício é horrível. E aí, a partir daí... O exemplo negativo é que você não absorveu. Sim, né? Não absorvi. Legal. Não. E aí, o que aconteceu? E aí, ele faleceu, e aí eu me vi com o meu plano B e o meu plano A. E agora, né? Aí eu disse, o que eu faço nessa brincadeira? Naquela época, a empresa tinha 8 operações, que eram 7 lojas, e uma VD. E aí, a questão foi, peraí, vamos entender melhor esse negócio, porque eu fazia o compliance e a advocacia trabalhista da empresa. Eu estava no varejo muito pouco. Então eu entendia muito de compliance e de advocacia trabalhista. Tanto que o nosso número de demanda trabalhista é quase zero. É muito baixo. E aí o que aconteceu? Aí eu disse, poxa, tá, vamos lá. Cheguei lá, eu disse, oi gente, tudo bem? Vocês já me conhecem como advogado, e eu vou ter que assumir a empresa. E vamos ver. Acho que todo mundo se perguntava, ou ele vai vender? Fecha esse negócio? Vai fechar e... assim, né, que o dono, quando falecia, o filho sempre ou não tocava direito ou vendia logo para se livrar das coisas. Sim. Eu vivi isso aí em 2017 e não sei como você tá falando. E aí, só que eu fui um dono que começou junto com o pai. Meu pai era meu sócio, né? E a questão, eu era sócio majoritário, ainda tem esse detalhe. Meu pai era sócio minoritário, então ele ficava brincando que ele vivia de pequenas doações. Mas aí quando ele faleceu, aí eu disse, não, agora vamos escolher. Eu fiquei 1 ano na escolha, mas já fazendo uma transição de carreira. E aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar varejo. Né? Assumi a operação, o time do Grupo Boticário me ajudou muito na questão de qualificação. Fiz vários treinamentos dentro do Boticário, mas o principal, eu fui estudar, fui me qualificar. Procurei a Dom Cabral, fiz os cursos da Dom Cabral, todos que você possa imaginar. Logo na sequência, fui para Orlando, fiz uma imersão em Orlando, estudei na Disney. Eu já conhecia a Disney, mas como turista. Você conheceu não por dentro da Disney ali embaixo. Sim. Né? Então fui estudar atendimento na Disney, fui estudar atendimento e inovação na Apple, fui para dentro da Apple. Pô, que legal. Né? Aí eu disse, tá bom, então vamos continuar esse negócio. Para onde eu vou agora? Tenho que entender um pouco mais de eventos. Fui para dentro do Circuit Solé, estudar um pouco como é que você organiza um evento. E eu disse, peraí, mas eu também tenho... A gente estava formando na época um call center, que hoje não é call center, a gente chama de central de atendimento. Sim. Porque eu digo que atender telefone hoje é prova de amor. Né? Então, o que você menos faz é atender telefone, mas você manda muitas mensagens e tudo. E aí eu fui para dentro das Apos, que é o melhor atendimento
era, na época, o melhor atendimento de call center dos Estados Unidos. Caramba. E aí fui estudar lá dentro. E fiz mais algumas outras imersões, fui para o Vale do Silício. Então eu fui entender os negócios dentro, na prática, além dos estudos que eu estava seguindo. Estudando, fazendo MBA, fazendo cursos por fora. E aí a evolução natural como empresário veio. E aí eu me apaixonei pelo varejo e me apaixonei pelo empreendedorismo. Legal. E aí foi quando eu fiz a transição de carreira. E nessa transição, o grupo continuou crescendo. Meu pai faleceu em 2015, né? E aí veio 2016, que foi um ano bem complicado, que quem viveu 2016 foi a época do impeachment da Dilma. Aquela crise terrível, que quem era varejista viu seus negócios caindo 40%, 50%, 30%, as quedas eram astronômicas. E o Gerber, eu já na presidência, a gente igualou o ano. Ficou no 0-0. Então, o mesmo número de 2015 foi de 2016. E aí, pra gente foi uma vitória, que a gente olhava para todos os outros varejistas, todo mundo caindo. E aí veio 2017, que começou a nossa grande mudança, que foi a entrada nos interiores do Amazonas. Nessa época, a gente já estava saindo de uma empresa saudável, com caixa bom, né? Quando assumi a empresa em 100% com o falecimento do meu pai, tinha uma pequena liquidez, mas não era o que é hoje. E aí o negócio foi evoluindo. E apareceu a oportunidade de começar e comprar a primeira empresa, o primeiro grupo de empresas do interior. E a gente foi comprar um grupo que atendia Tefé, Tabatinga e Quari. Pô, que legal. A logística do Amazonas, um espetáculo, né? Pra você de fora que tu não tem noção de como é essa logística. E aí, nessa é tudo perto, hein, não. Aí, além disso, a gente, junto com essa compra desse primeiro grupo, a gente começou a distribuir de imediato para 32 operações, 32 municípios, tá? Então, no interior do Amazonas. E aí fomos estudar logística. E aí, a logística do Amazonas é completamente diferente da logística de qualquer lugar do país. E a gente gostou dessa história de comprar empresa. Um ano depois, a gente comprou mais um outro grupo de empresas de Itacoatiara, que aí vieram mais algumas operações, mais outros interiores. O Baixa Madeira ali, né, que o pessoal fala, né? Exatamente. Aí vieram mais, se eu não me engano, saímos de 32 para 38 operações, 38 municípios, perdão, de entrega. E aí esse ano nós compramos mais um grupo de empresas, em janeiro já entregando para Manacapuru. E hoje, quando assumi o grupo tinha 7 lojas e uma VD. Hoje o grupo tem 35 operações, né, entre lojas e vendas diretas, e entregando beleza para 46 municípios do Amazonas. Caramba, Rodrigo, é aquela questão, né? Foi buscar conhecimento, né, que nunca é demais. Recentemente recebeu uma premiação da Dom Cabral por estar tanto tempo com eles também ali, né? Então, parabéns novamente, porque não é todo mundo que procura se especializar e buscar conhecimento para melhorar seus negócios. E também tem outra questão importante. Eu gosto de falar muito sobre isso. A minha formação ainda é jurídica, né? Eu aprendi muita coisa de varejo, fui estudar varejo em lugares muito bons e fui para dentro de empresas fazer o benchmarking de fato. Por isso que eu sou um amante do benchmarking, porque realmente o benchmarking mudou minha vida. Então, a gente ainda promove, em média, um benchmarking por mês dentro da empresa. Então, empresas pequenas vão lá, empresas médias, empresas grandes também vão lá. E quando vão lá, a gente raramente fala, todo mundo pensa que vai falar sobre boticário. A gente não fala, a gente fala sobre gestão. Legal. E aí nós falamos, você participou já? Tive a oportunidade de conhecer. Eu fui tirar uma dúvida e conhecer a estrutura. E aí a gente trabalha muito a questão de gestão. Mas onde é que eu quero chegar? Logo no início que a gente começou a trabalhar com a Dom Cabral, a Dom Cabral ela tem sempre um orientador técnico, né? E nós temos o mesmo orientador técnico há 6 anos, que é o Ricardo Baroni, um cara maravilhoso. Foi presidente de algumas empresas, CEO de outras. E aí, conversando com ele, ele disse, Rodrigo, isso no primeiro ano,
Rodrigo, uma coisa importante, o teu grupo tem um clima legal, vocês trabalham muito bem o clima. Por que você não se inscreve no GPTW? Aí eu disse, mas Baroni, será que vale a pena? Ele virou e disse, eu acho que vale. Na pior das hipóteses, você vai ter uma pesquisa de clima bem feita e com todos os seus gaps solucionados. Você vai saber aonde você vai arrumar a casa. Vai ser bem direcionado, né? Sim. Pô, legal. E nós não esperávamos, mas de primeira entramos no GPTW. Fomos aprovados e certificados no GPTW. Pô, que bacana, cara. E de primeira entramos, sem armação, de supetão mesmo. E desde lá a gente continua anualmente sendo certificado no GPTW. Hoje nós somos a única empresa do Amazonas, o Grupo Gerber a mais, a única empresa do Amazonas 6 vezes seguidas, volto a dizer. Imagina se o Flamengo fosse campeão 6 vezes seguidas. Isso é um espetáculo pra gente, pra quem é flamenguista. E uma tristeza nos contrários. Mas a questão toda é, imagina, 6 anos seguidos a gente foi certificado no GPTW. Continuamos hoje uma empresa certificada no GPTW. Legal. E nós somos o único franqueado do Brasil, independente de marca, que está há 6 anos certificado no GPTW. Cara, parabéns, cara. Então, porque não é para qualquer um, né? É não. muito trabalho. E assim, a organização dentro do Grupo Gerber a mais é fantástico, né? Então, desde a recepção, a forma que você é tratado até por onde você vai passando ali dentro é fantástico. Tive essa experiência ali, né? Então, eu vivi essa experiência do Gerber a mais e eu achei fantástico. No entanto, você abriu as portas também para outros grupos irem visitar. Sim. Então, como você falou, que o benchmark é sempre bem-vindo, né? Que foi onde mudou. Eu gosto muito, me espelho muito no Grupo Gerber a mais também, nessa questão, porque como distribuidor, sim, né? Então, você acaba sendo uma grande referência pra gente nessa questão e da organização também ali dentro. Então, parabéns mais uma vez por tudo isso. E assim, dentro... A gente tá falando só das coisas boas, né? Não, tem muita coisa ruim. Teve coisa ruim também no meio do caminho? Nem me fala. Tem gente que chega e pergunta assim, Rodrigo, tu teve algum problema? Qual foi tua maior dificuldade? Eu digo, olha, tu queres partir da onde? Tem problema? Vocês têm problema, Eu tive muito. Eu digo que é a hora do choro, né? É o line-up da desgraça. E aí, se eu misturar vida pessoal com vida empresarial, eu, quando criança, toda criança é imortal, né? Tem essa brincadeira. Você não conhece a morte, você só conhece a morte quando morre alguém perto de você. Uhum. Então, tive um irmão que faleceu quando eu tinha 12 para 13 anos, e foi quando eu descobri que morte existia. E aí ganhei um anjo da guarda que cuida de mim, mas descobri que eu era mortal. Uma hora para, né? Como todo mundo é. Só que a criança... É por isso que a criança quase vive quebrada, né? Toda hora está se quebrando, ralando. Porque não tem essa aura de que é mortal. Uhum. Então, com o falecimento do meu irmão, fui crescendo a minha responsabilidade. Desde criança que eu passei a ser filho único. E aí, indo para a minha vida já profissional, eu virei advogado, né? Faltava 2 meses para casar. Aí eu tive um assalto dentro da empresa, dentro do escritório jurídico. Entraram com a minha secretária com um revólver na cabeça e dentro da minha sala. Aí é engraçado até falar essa história, que aí entrou com a secretária, o ladrão perguntou, cadê o dinheiro? Eu disse, está aqui. Aí ele foi lá, pegou o dinheiro meu e dos clientes. A gente, obviamente, pagou tudo. E aí passou uma advogada no meio do caminho e disse, olha, tá todo mundo debaixo da mesa. O que vocês estão fazendo aí? Caiu alguma coisa? Eu disse, é um assalto. Entra pra cá também. Foi mais uma para debaixo da mesa. E aí... Ninguém tá comendo nada pra passar mais da mesa. Não. Aí foi o primeiro assalto. E aí, graças a Deus, o único que eu estava dentro. E aí fomos assaltados. A partir daí, passei a andar com segurança, algumas coisas mais importantes. E aí... começamos a trabalhar no Gerber. O Gerber rodando muito bem, maravilhoso. E Manaus é assim, ou é seca ou é inundação. Então, nessa brincadeira, nós tivemos
3 operações inundadas. 3 operações inundadas, né? Entrou a Compensa. Quem vai nós temos uma loja na Compensa, num novo ponto, não mais no ponto antigo, mas no ponto antigo, quem anda por lá sabe quando sobe muita água, ela transborda por toda a Compensa na rua principal. Caramba. E aí nós tivemos nessa loja alguns alagamentos, tá? Quando eu falo 3 operações, eu não estou falando 3 nessa loja, não, em 3 lugares diferentes. Então, uma nessa, uma no meu maior estoque. Estourou um cano não na nossa rua. Na frente da casa do vizinho, a água veio bater para dentro do nosso maior estoque. Caramba! A nossa sorte é que o estoque ele fica com pallet um pouco mais alto. Então, a água não pegou no estoque. Só ficou na próxima. Ficou réis aos produtos. Caramba! Então, tive esse outra, mas na loja pegou, tá? E tive numa outra loja também mais um alagamento. Nessa loja da Compensa que eu falei, a gente deve ter tido uns 4 ou 5 alagamentos. Então, até sair de lá. Até sair de lá. Não dá mais. E fomos para outro ponto na Compensa que, graças a Deus, não alaga mais. Aí as pessoas falam, mas alagamento pode acontecer. Eu digo, mas incêndio nem sempre, né? Então, nós tivemos uma venda direta em Tefé, né? Véspera do Dia dos Namorados. Na verdade, no dia dos... véspera do Dia dos Namorados. Cara, aquela loucura da loja e tal. Todo mundo se arrumando. Aí eu fui dormir cedo, digo, vou acordar amanhã, sei lá, umas 7 horas, vou rodar a operação. E aí eu recebo 5 horas a operação da minha head hoje, atual head de venda direta, na época minha gerente de venda direta. Chefe, deu um probleminha. Eu disse, o que foi? A gente teve um incêndio em Tefé. Eu digo, e pegou o quê? Ela disse, pegou parte do estoque. Caramba. No Dia dos Namorados. Aí eu disse, tá bom. Queimou tudo. Ela disse, eu quero ver o vídeo? Eu digo, claro. Preciso, né? Aí ela mandou o vídeo, ela disse, o que eu faço? A gente vai para lá agora e disse, calma. Primeiro, o incêndio foi controlado? Foi. Tá, então vamos organizar esse problema. Depois nós vimos o que ocasionou. Foi uma força maior mesmo. Teve um curto do lado de fora que entrou para dentro da operação e queimou essa parte do estoque. Agora, para nossa sorte, pegou parte da parede, alguns produtos, obviamente, né? Mas os bombeiros chegaram para apagar a tempo. Caramba. E aí o que aconteceu? O incêndio ocorreu 5 da manhã, 7 horas, a cidade toda já sabia que interior é assim. Rápido, né? Rápido. 8h30 minha equipe estava toda, 7h30 a equipe estava toda lá, 10 da manhã os produtos já estavam separados, as avarias também, 1 da tarde a equipe estava trabalhando de novo. Caramba. Então eu digo, essa para mim foi a maior prova de superação dentro de uma equipe e mostrou um dos nossos valores, que é o trabalho em equipe. Então, minha equipe deu um show, no mesmo dia a gente estava trabalhando. Pô, e o mais engraçado, que a gente cresceu nesse dia, em venda. Tá vendo, a gente teve um crescimento de 15% comparado com a mesma data do Dia dos Namorados do ano anterior. Cara. Com incêndio. Com incêndio. E aí disseram, tá, mas só um incêndio tá tranquilo. Eu disse, não, um incêndio na operação. Teve numa loja, num shopping que teve, eu estava em Natal esse ano, de férias, e aí eu recebo a ligação, chefe, eu disse, o que foi? Coisa não é boa não. Eu digo, pelo amor de Deus, tá difícil, né? Eu longe pra caramba. Aí o que aconteceu? Incêndio no corredor do shopping. Eu disse, mas shopping não pega fogo. Aí tivemos um shopping em Manaus que pegou fogo em janeiro desse ano, que é o Shopping Cidade Leste. E esse incêndio foi em frente à nossa loja, na verdade, ao lado da nossa loja, só que pegou todo o corredor. Caramba. E aí, com isso, o shopping isolou toda a área, a gente não teve venda, e organizamos isso, né?
E eu não vou nem falar, então já que é o line-up da desgraça, né? Né? Então esse incêndio também foi muito importante, porque a equipe trabalhou, a gente, acredito que uma semana depois a loja já estava toda organizada. Que bom. E eu não vou nem falar de pandemia, né? Não. Porque pandemia aconteceu esse problema com todo mundo. Dia 23 de março de 2020 foi uma data que marcou pra gente, porque foi quando nós fechamos toda a operação. Então, o que aconteceu? Nós já trabalhávamos no multicanal, loja, venda direta, estávamos começando o e-commerce e a gente já vendia no WhatsApp. E aí fechamos as operações e ficamos trabalhando só interno, mandei o time para casa, e aí tivemos a nossa reformulação, que eu digo que nós crescemos tranquilamente ali 10 anos em 20 dias. Caramba. Então nós organizamos tudo. 15 dias depois do início da pandemia a gente já estava vendendo no WhatsApp. Antes de todo mundo, porque a gente só precisou reorganizar a casa. Acelerou tudo, né? Todo mundo que estava no meio do digital, que planejava para 5 anos para frente, resolveu tudo em 2020. Absolutamente tudo. Porque o que acontece? Paramos 23 de março, tá? Lojas fechadas. VD continuou trabalhando, eu chamo Santa VD, que trabalhou pra gente. Santa VD. E março a gente ainda cresceu, com 7 dias fechado. Porra. Aí veio abril. Abril, obviamente, com todas as operações fechadas e tivemos uma queda. A gente vendeu, se eu não me engano, 70% do que tínhamos vendido no ano anterior. Que dentro do que era o varejo, estava lindo. Porque a gente já... Ficaram muito bacana, Nós negociamos as reduções com shopping, com pontos. E o que aconteceu? A gente tentou equilibrar o nosso fluxo de caixa para não dar problema nenhum. Legal. E aí veio abril, que foi essa queda. Quando veio maio, Dia das Mães, as lojas ainda fechadas, a gente empatou com o ano anterior. Aí todo mundo... E a gente tinha vergonha de falar isso, porque tá todo mundo sofrendo, a gente também, mas o mês de maio, a gente, com loja fechada, a gente vendeu o mesmo de 2019. Legal. Aí quando veio junho, a gente já cresceu 15%. E as lojas só abriram, se eu não me engano, dia 17 ou 18 de junho. E aí fechou o ano de 2020, mesmo com todo o problema de pandemia, nós ainda crescemos, se eu não me engano, foi 22%. Foi uma estupidez aquilo com loja fechada. Que nem 2020 também pra gente, nós fechamos a loja. Sim, normal, como todo mundo. Trabalhamos com drive-thru, abrimos um drive-thru, então o cliente pedia pelo WhatsApp, a gente atendia, era no outro prédio, atendia pela portinha, entregava o material de 30 atendimento de alienígena, né? Todo mundo encapado. Tinha mais capa do que astronauta. E aí atendia dessa forma. Então, dos 30 colaboradores que a gente tinha praticamente, trabalhou com 7. É isso. Os demais estavam tudo em casa. E todo mundo em casa, e assim, a gente preservou muito essa turma. A gente, na pandemia, nesse período, a gente não demitiu ninguém. Manteve todo mundo ali trabalhando home office, tudo certinho. E tivemos crescimento. Por quê? Porque nós tínhamos 2 decretos que a gente podia trabalhar de porta aberta, que não poderia ter problema. O decreto era um nacional, que era telecomunicações, que é a área que a gente atua e a gente não poderia parar, então telecomunicações, beleza. Tranquilo. E dentro do estado, a gente tinha outro decreto que era segurança. Tranquilo. Então eles não especificaram qual era a segurança, né? Que nem eu trabalho com a segurança eletrônica, mas estava dentro de segurança. Eu poderia estar com a loja aberta, o pessoal trabalhando normalmente, mas o que a gente fez? Não, vamos deixar fechado e vamos atender pelo WhatsApp. E nós crescemos pra caramba também nesse período, porque teve uma mudança em telecomunicações, onde muito provedor de internet na região que trabalhava com metálico mudou para fibra ótica. E eu tinha estoque disso. Sim. Então muitos migraram para fibra, para o quê? Para aumentar a velocidade da internet. Pessoas que estavam em casa. Ou para poder ver um stream, ou para fazer videoaula, ou para fazer home office. Então tinha tudo isso aí. Show de bola. Então a gente teve crescimento também. Pro mercado, para alguns foram ruins, mas para outros foram bons também. Então fica naquele dilema, né? Sim. Enquanto chora, os outros vendem lenço e tal, Sim. E fica nesse aí. A gente viveu esse momento assim também, né? Então, do momento de vender lenço pra galera. Não, e o mercado supriu isso aí da gente. Graças a Deus. Só que o que acontece? Ainda no line-up da desgraça, aí veio 2020,
batemos, celebramos com toda a dificuldade que nós tivemos. A gente ainda teve esse crescimento. Foi 22%, se eu não me engano. E aí veio 2021, janeiro, aquele janeiro sangrento que teve em Manaus, que acho que aquele momento foi o pior de todos, né? Falta de oxigênio. Falta de oxigênio, foi terrível. E o que acontece? Dezembro, brindamos ano novo, tudo direitinho, todos foram para sua casa. O meu braço direito foi para casa e não voltou. Então, o nosso diretor, ele foi para... O meu diretor geral foi operacional, cara fantástico, que nos ajudou muito. Ele foi para casa, pegou o Covid, se eu não me engano, do sogro. E veio a falecer 11 dias depois. Caramba. Foi enterrado, inclusive, no mesmo dia que meu pai foi. Óbvio, alguns anos após. E aí, como é que você levanta a equipe? Então, o que nós fizemos? Fizemos todas as homenagens. Fizemos uma missa online, chamamos a família, cuidamos da família e, principalmente, cuidamos dos nossos colaboradores. Porque eu digo que aquele foi um dos momentos mais difíceis que eu tive como gestor. Puxamos live, tudo que você puder imaginar, nós fizemos à época. Então, é o que eu digo, as homenagens a gente precisou fazer, fizemos a nomeação de alguns espaços com o nome dele, e a equipe entendeu bem e voltou com a faca nos dentes. Engajada, aquela equipe assim, com sangue nos olhos, faca nos dentes, e vambora, né? E aí, janeiro também foi um mês que nós vendemos ainda 90% do comparado já com 2020 e um pouco mais que 2019, porque apesar das lojas fechadas, a gente já tinha expertise em trabalhar com loja fechada. Aí o resto do ano foi só crescimento, fevereiro, março, abril, e aí viemos estourando. Mas como eu disse, as homenagens elas sempre foram prestadas e acredito que é válido que até hoje a gente preste as homenagens. Eu sempre tenho contato com a viúva, e isso é muito importante pra gente, porque o nosso grupo é um grupo que prega muito o cuidado com pessoas. E a nossa equipe, nós tivemos apenas esse óbito, que foi logo do meu braço direito. Então a gente valoriza cada pessoa que passa por lá. Então, quando eu digo, depois de tudo isso, eu disse, poxa, será que é pouco ainda? Perdi meu braço direito, tive falecimento do meu pai no meio do caminho, e 3 alagamentos de 3 operações diferentes, incêndio. Tá bom, né? Vamos falar de coisa boa, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Pronto, esse foi o line-up é o line-up da desgraça, né? Mas o que eu digo é que mesmo com tudo isso, a gente sempre buscou enxergar a operação como algo muito positivo. Sempre tem um lado bom, né? Sempre. Então, nós crescemos muito em todos os lugares. E aí, com esse falecimento dele, eu peguei a função dele e compartilhei, quebrei em 2. Né? Criei uma rede de loja, uma rede de VD, aproveitando o meu time interno. A gente ganhou muita eficiência. O grupo foi crescendo. Só para que você tenha ideia, se tudo der certo, e parece que está caminhando a isso, 2023 nós já dobraremos o número de 2020. É isso aí. Caramba. Então a empresa cresce 100% do número de 2020. A gente cresceu 30% no ano passado. Então, e o nosso histórico está mostrando isso, que a cada 3 anos o grupo está dobrando de tamanho. Então, é um crescimento bem forte, mas obviamente tudo baseado em estratégias, em vendas que a gente consegue trabalhar e fazer com que essas vendas sejam recorrentes. E falando um pouquinho mais sobre crescimento, o que eu digo muito é que se você é varejista e quiser crescer, não adianta você trabalhar como você sempre trabalhou. Você já viu alguém que faz os mesmos exercícios, se alimenta da mesma maneira, tem um resultado diferente? Não tem.
Então, quero emagrecer, quero ficar no shape legal, o que você faz? Entra numa dieta, você muda os exercícios. É a mesma coisa. Aumenta a intensidade. É a mesma coisa no varejo. Então, você tem que trabalhar outros lugares onde você, aumenta a sua venda, só que eu digo que a empresa ela não tem que ser uma empresa, eu digo empresa bronze, né? Empresa bronze é aquela que vende 10 e gasta 11. Então, nunca é bom que a empresa seja uma empresa bronze. Então, o que é importante? Você olhar também o outro lado, os custos. Então, ter a redução de custo tributário, né? Procurar um bom escritório de advocacia, um bom escritório de contabilidade, e através disso você consegue ter melhorias e ganhos que às vezes as pessoas nem imaginam que você possa ter. Vou dar um exemplo, quem trabalha com muita locação, né? Então você tem alguns retornos tributários que normalmente um escritório comum não sabe. E não é que a contabilidade está trabalhando errada, não, é porque o cara tem tantos clientes que aí ele tem que fazer o pão nosso de cada dia, o dia a dia. Então, mas tem hoje já escritórios especializados para trazer esse dinheiro para dentro. Aqui em Manaus, por exemplo, tem a questão de PIS e COFINS, né? Então, quando você consegue isso, dependendo da situação, isso faz com que tua operação melhore. Sim. Né? Então, você deixa de gastar um valor a mais. Quando você tem alguns gastos que você consegue eliminar, faz com que seu número rode melhor. Então, hoje é bom você consultar sempre alguns especialistas de outras áreas que possam melhorar os números do seu negócio. Energia solar, por exemplo. Melhora as margens. A margem vai lá para cima. Aquela questão, você como é produto, também eu sou produto, e mais ou menos dessa forma, o preço do produto é tabelado a nível nacional. É isso. Então, para você melhorar a tua margem, você tem que reduzir custos, você tem que procurar onde você consegue ter incentivos melhores para poder a tua margem ali aumentar. Nesse segmento, segue nessa forma. É isso. E é nisso que a gente pensa em melhorar cada dia mais. Quer ver um exemplo? Pode parecer algo muito pequeno, mas não é. Você tem uma energia solar na sua empresa. Vou ter um custo maior. Tranquilo, você vai gastar. Você pode fazer um financiamento só para isso. Você vai pagando financiamento, pagando exatamente o mesmo valor que você pagava da energia solar. Nos meses específicos. Na energia comum, você paga o preço do financiamento. Na energia comum, perdão. Isso. E aí, com esse valor que você pagaria, em 2, 3 anos você já quitou isso e vai passar 25 anos recebendo. Então, 25 menos 3, sobram 22 de margem líquida dentro da sua situação. Então, energia solar é um bom caminho. Mas só energia solar, será que um gerador não vale a pena? Dependendo da situação, você pode até ter um gerador, caso falte energia solar, e você só para manter ligado ali, mantém tudo ligado. Mas, como eu estou dizendo, então existem outros detalhezinhos de fora que acabam separando os homens dos meninos. É verdade. Né? Porque, às vezes, você vê 2 operações iguais, uma roda extremamente bem e a outra roda mais ou menos, sempre apertada, porque a margem é menor. Por quê? Porque naquele momento que ele teve que fazer as escolhas para economizar, tendo que gastar um pouquinho mais, ele não gastou. Ele segurou. Ele segurou. Achou que era certo segurar. Só que aquele era o momento de gastar para ter economia ali na frente. Então, existem situações que você tem que olhar para dentro para melhorar cada vez mais sua margem. Cara, que legal. E hoje, dentro do grupo do Gerber a mais, né, como fala, hoje são quantos colaboradores que você tem ali hoje? Hoje temos 386. Como é que é para administrar toda essa galera? Pessoal, é gente de gestão, né, que tem que tomar conta disso aí, né? A gente não chama de RH, né? É o setor de gente e cultura. Gente e cultura? Gente e cultura. Por que essa ideia? Porque o maior difusor de cultura é esse setor. Nós temos 2 multiplicadores, são 2 pessoas que só fazem treinamento. Inclusive, um meu recebeu uma proposta para trabalhar fora, que a gente fica super feliz com essa possibilidade. É reconhecimento. E sempre vai ter essa procura, isso é normal. Então, nesse setor, temos 2 multiplicadores que só fazem isso. Só treinam. Caramba. Imagina, é uma empresa que está lá com 2 personagens para o time.
Então, o foco deles é treinamento. Cara, que legal. Então, só treinamento. Além disso, tem o feijão com arroz básico, né? Folha, junto que eles fazem em conjunto com a contabilidade, tem o beabá do dia a dia, mas a gente também tem aquela questão de, Rodrigo, mas tu não trabalhas só com uma operação fixa, né? São 35 operações no Amazonas. Não é só Manaus, é Manaus interior. Imagina como é que é para imprimir folha. E aí mandar o contra-cheque. Caramba. E aí o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um sistema próprio. É o nosso GG Web, é um aplicativo. Dentro desse aplicativo, nós mandamos a folha, os contra-cheques, o cartão de ponto digital. Então, tudo está dentro desse aplicativo. Se torna mais prático e rápido, né? Extremamente. Então, se a pessoa vai no médico e tem que mandar um atestado, ela sai do médico, tira a foto e já manda para o aplicativo. Não precisa mais mandar o papel fixo, físico, que poderia atrapalhar a nossa vida. O contra-cheque já sai diretamente lá no GG Web. Caramba. Né? As notícias internas estão lá. Então, o ponto está lá. Então, a pessoa vai para trabalhar, vai ter que bater o ponto, vai ter que abrir o aplicativo. Cara, e aí, antes de abrir o aplicativo, as notícias do dia da empresa estão lá. Já chega para eles lá. Então, isso é muito legal. Acabou integrando e a gente vai fazer no início foi difícil? Claro que foi. Sempre é difícil. Né? Sempre é difícil. Mas depois, hoje já roda. Não, hoje roda tranquilamente. A gente vai ter uma apresentação, se não me engano, na semana que vem, para a Fundação Dom Cabral desse aplicativo. Cara, que legal. Né? Porque realmente, eu digo que em gente e cultura, eu nunca vi um aplicativo como esse. O Itaú veio para a nossa empresa. A gente faz muito benchmarkings com o banco e eu acho que isso vale muito a pena. E aí, quando eles viram, eles disseram, poxa, é melhor que o nosso. Eu disse, mas o de vocês é muito bom. Eles disseram, mas aqui tu tem muito mais informação. Eu vou levar isso aqui para o Itaú. Eu digo, pode levar. Legal. Pode levar. Referência, né? O Bradesco foi lá, também viu, adoraram. Então, isso é muito bacana ver operações muito grandes já com uma estrutura formada, olhando para a gente nesse formato. E aí, como eu falei o nome de 2 bancos, é algo importante também você ter os seus dados, né? Um balanço bem feito. Porque o que acontece numa empresa pequena ou média ou uma empresa desorganizada? O banco chega e diz, você tem seu balanço? Ele diz, tá com aquela pessoa que não sei o quê. Eu acho que tem. Gente, o balanço, ele tem que estar na mão. Perguntou, tá aqui. Do setor. E se você pedir o balanço, ele tem que estar lá. Então, hoje, até o dia 10, o balanço tem que estar na nossa mão. Caramba. Né? Então, mensalmente, o balanço está lá bonitinho. Agora, os balanços passam a ser auditados. Então, você passa a ter uma credibilidade maior com o banco, porque caso você precise fazer um financiamento, olhar alguma coisa, você tem como conversar. Até para investimento também Sim, é muito importante. É muito importante. Então, e essa ideia de conversas com bancos e manter sempre a proximidade é muito mais tranquilo do que você encontrar com o gerente do banco uma vez a cada 2 anos, 3 anos. Você não precisa ter um afastamento. É bom que você converse com o seu respectivo banco ou com pessoas que podem trabalhar a linha de crédito para você, como BNDES e coisas do tipo. É como eu falo, né? Tudo faz parte do relacionamento. Né? Tudo, absolutamente tudo. É relacionamento, né? Absolutamente. A principal venda de hoje é relacionamento. Cara, legal essa ideia da proximidade, né? Desse interesse de conhecer mais, se aprofundar mais ainda por dentro dos aplicativos, que é assim, tive a oportunidade de conhecer o aplicativo também, achei fantástico, é legal. Sei que no começo é difícil, mas depois a turma abraçou a causa, né? Pô, legal. E o mais importante... E com mais de 300 colaboradores. 386. É complicado, não é fácil não. Agora, o mais legal disso é que o grupo, há 8 anos atrás, tinha 54 colaboradores. Caramba! E nesses últimos anos nós crescemos mais de 300%.
grupo todo cresceu, né? Cresceu em faturamento, cresceu em pessoas, cresceu em localidades. Tudo, absolutamente tudo. Então, e aí um outro setor que cresceu muito foi o nosso marketing, né? Nós temos uma house, né? Um marketing house, que esse meu time, eles entram em contato com as agências de publicidade, né? Com as RPs, com as blogueiras, os youtubers, digitais influencers, né? Então, e com pessoas que às vezes nem mesmo são digitais influencers. Mas se o Instagram tiver uma boa entrega e se couber dentro de um produto, a gente olha. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu vou lançar um produto que trabalhe com café. Pode ser que eu olhe para uma cafeteria. Legal. E eu posso fazer um cross-sell ou alguma ação específica. Faz um collab legal ali com eles. Pronto. Tranquilamente. Faço uma ação específica lá, um lançamento de um produto. Então, é bem importante. Então, o marketing hoje, trabalhando internamente, ele consegue me entregar algo que nenhuma agência me entrega, que é o endomarketing. Cara, é porque tá ali dentro, né? O marketing interno é muito importante, Rafael. O problema todo é o seguinte: todo mundo pensa em vender. E as pessoas esquecem de se vender. Então, quando você está vendendo a empresa para o seu próprio colaborador, mostrando que não é uma empresa comum, normal, que você encontra em qualquer esquina, a probabilidade do serviço daquele cara ser muito maior do que o do seu concorrente é muito grande. Então, o endomarketing trabalhando diariamente, ligado com o setor de gente e cultura, ele amplifica o som e os ruídos que saem do setor de gente e cultura. Então, a gente acaba tendo uma estratégia de marketing interna, colocando o colaborador no centro, para logo na sequência trabalhar o cliente no centro. Porque não adianta a gente falar de cliente do centro, onde a gente coloca vários modais de vendas através da multicanalidade, com vários modais de entrega através de entregas diferentes, como jato, avião, moto, tuk-tuk, ônibus, drone, e você vai inventando por aí. E se eu não tiver o colaborador no centro, esse cara não vai fazer o serviço para eu ter toda a potência para entregar isso. Ele vai vender só o mais do mesmo ali mesmo e não, não abraça a causa, né? É isso. Então, você coloca o colaborador no centro para logo, na sequência, colocar o cliente no centro. Nós enxergamos nosso colaborador como um cliente. Então, por isso, é tão importante que o meu time interno faça primeiro a venda da empresa para o nosso colaborador interno, para que ele entregue o melhor para o cliente final. Cara, que fantástico. É uma história, é uma aula hoje aqui nesse podcast. Pô, eu fico muito feliz com isso. Rodrigo, a gente vem acompanhando você também, né? Vem acompanhando o grupo de Rivera Mais, vem acompanhando você. E aí a gente também foi lançado aí, né, para todo mundo aí no mundo virtual, né, nas redes sociais aí, a questão da imersão. Sim. Conta um pouco pra gente dessa imersão, se tem inscrições abertas, quando vai ser, pra turma que tá acompanhando aqui, pô, gostei, pô, quero estar próximo, quero aprender um pouco mais, quero desenvolver meu negócio, é pequeno, mas eu quero desenvolver ele, quero subir o degrau do meu negócio, então vai ser muito bacana, já tô inscrito, tá, galera? Mas conta pra gente aí, porque assim, é muito bacana de ouvir a história e depois de estar bem próximo e conhecer. E você ensinar pra gente ali também um pouco mais disso. Conta pra gente aí. Deixa eu contar. Essa história é bem legal, porque o que acontece? Ela vem um pouco. A história não é tão curta. Quando a XP veio para Manaus, né, a XP hoje tem um escritório aqui no Amazonas. E aí o pessoal da XP foi lá com a gente, viu como é que funcionava e disseram, porra, quer fazer uma palestra pra gente lá dentro da XP, aqui no Amazonas? Eu disse, tranquilo. Tá bom, então, a palestra inaugural da XP vai ser a tua. Então, quem vai fazer a abertura da XP em Manaus é você. Aí eu disse, legal, vamos lá. E aí eu escrevi, fiz a palestra, tudo direitinho, reza a lenda que o NPS foi muito bom. Não vi, mas tá bom, né? Não, vi. Legal. O NPS. Reza a lenda. Reza a lenda que o NPS foi muito bom. O que me mostraram foi que a aceitação foi boa.
E aí dei a palestra, terminei, e aí guardei a palestra. Uma vez ou outra me chamavam para dar uma palestra fora, eu dava a palestra que eu tinha ministrado na XP. E aí o que aconteceu? Esse ano eu cheguei um dia lá na empresa, aí o meu time de marketing disse: e aí, chefe, como é que está o levantamento desse ano? Vamos ver como é que estão as estratégias de marketing. Eu disse: tá, tem um detalhe. Eu disse: que foi? Pô, eu comecei a escrever um livro. Aí o povo disse: como é que é? Aí eu disse: eu comecei a escrever um livro. Disseram: mas que livro? Aí eu disse: a palestra que eu dei na XP, eu separei em 11 itens. Caramba. Eu coloquei um item a mais e eu separei isso em capítulos. Então, tem um capítulo específico sobre multicanalidade, um sobre marketing, um sobre a nossa história, um sobre valores. Eles disseram: tá, e aí? Aí eu vendi, mostrei para o time, me vendi para o meu time. Eles disseram: chefe, o senhor vai fazer um livro contando essa história? Eu disse: não, eu já escrevi acho que uns 80%. Aí disseram: mas como assim? Aí eu disse: não, eu escrevi, agora vamos fazer o seguinte. Tá aí, eu vou entrar em contato com a editora e vamos ver como é que vai dar. Só que é o seguinte, eu tenho alguns detalhes desse livro que eu quero que saia daqui. Eles disseram: como assim? E aí, são algumas estratégias que eu ainda não vou dizer porque o livro ainda não saiu, que vai ter no livro, que eu vou trabalhar multicanalidade no livro, uma experiência de multicanal no livro. Não só visual, como audiovisual, isso dentro do próprio livro e mais algumas outras tendências. Acredito que vai ser o primeiro livro multicanal, numa entrega que a gente vai fazer. Existem, óbvio, livros com QR Codes, mas desse formato não. E o nome do livro é Um Negócio de Verdade. E aí eu virei: por que um negócio de verdade? Porque o que a gente mais vê, Rafa, são os fake coaches, né? Gente que nunca abriu um negócio, nunca assinou uma carteira de trabalho, nunca recebeu R$1 de uma venda. E aí ele vai te ensinar a vender, a abrir um negócio, e ele vai ganhar dinheiro com isso. Então eu sou muito contrário a isso. Eu disse: eu vou fazer um livro de um cara que fez um negócio de verdade mesmo. E aí viraram e disseram: tá bom, chefe, então vamos fazer uma imersão, o senhor que vive no meio de imersão, essas coisas. Tá bom, eu não sei se vai ter público, vamos verificar. E aí nós fizemos o desenho da imersão e disseram: o livro deve sair quando? Eu disse: olha, deve sair entre novembro, dezembro, por aí. Eles disseram: então vamos meter essa imersão em novembro. E começaram a trabalhar o marketing já em meados de outubro, né? Falta, hoje, no dia da gravação, mais de 80% da imersão já está vendida. Caramba. Né? Não é um valor tão barato, mas também não é um valor tão caro, porque dentro do produto que é entregue, a imersão vai funcionar da seguinte forma: pela parte da manhã, é palestra com pergunta e resposta, não é aquela palestra chata, né? Então eu vou estar falando sobre o negócio e sobre tudo o que está escrito no livro, quase tudo. Mas tem que deixar um pouquinho. Tem que deixar. A experiência vai ser diferente do livro. Legal. E aí, pela manhã, eu devo falar umas 3 horas, vai baixar o Fidel Castro lá. E eu não sou comunista, sou extremamente capitalista. Só que com abertura para pergunta. Tá? Uhum. Então, pela parte da manhã, mais ou menos isso. Pela parte da tarde, a aplicabilidade do que foi visto na manhã para os negócios específicos das pessoas. Então, vamos separar um time de varejo, um time de alimentação, um time de serviços. E aí essas mesas vão discutir entre si o que viram, né, para aplicabilidade dentro do próprio negócio. E a apresentação de algumas ferramentas que você pode fazer para otimizar qualquer tipo de negócio, como um planejamento estratégico, porque todo mundo precisa ter. Por mais simples que seja, a gente vai mostrar um planejamento bem simples e mostrar e dar aqui, ó, você pode fazer isso aqui no seu negócio. Pode fazer isso aqui até como um planejamento individual. Né? Então tem mais alguns detalhes de melhoria de fluxo de caixa.
Então isso a gente vai fazer essa aplicação toda pela parte da tarde. No outro dia pela manhã a gente vai ter um ônibus disponível. Detalhe importante, a alimentação está inclusa no valor, tá? Então, se eu não me engano, o valor está R$800 e poucos, mas pode ser parcelado em até 12 vezes. Porque a ideia realmente é entregar uma experiência que não se tem em Manaus. E aí no outro dia pela manhã a gente vai ter um ônibus que vai nos pegar e a gente vai visitar algumas operações em formatos diferentes. Legal. Então, ideias novas, ideias completamente diferentes. Não adianta eu chegar e levar você para uma loja, depois para uma outra loja igual. Não, a gente vai mostrar situações diferentes em processos diferentes e vai visitar o nosso escritório. Legal. Então, saindo disso, aí pela parte da tarde, a gente vai almoçar, óbvio, e o almoço de novo incluso, retornamos para o escritório e aí a gente vai pegar os insights que tivemos pela manhã para aplicabilidade nas respectivas operações das pessoas que vão participar. Então, realmente é um negócio que eu particularmente nunca vi aqui em Manaus. Esse formato é mais ou menos o que eu vi quando eu fiz as imersões fora. Então, eu tentei buscar algo do que eu já vi lá fora e que funcionou muito bem para mim. Eu acredito que vai funcionar para quem vai participar da imersão. É uma imersão mesmo, porque as pessoas têm banalizado esse nome imersão. As pessoas dão uma palestra, uma sequência de palestras e dizem que é imersão. Porra, não é imersão, isso aí é sequência de palestra. Imersão é você ficar imerso. Você entra no negócio, você vai comer, você esquece o mundo lá fora e vai voltar depois. Legal. Então a ideia da imersão é realmente essa, fazer com que você esqueça um pouquinho o mundinho do dia a dia e logo na sequência você vai estar lá pegando insights e aplicando aquilo para o seu negócio. Pô, bacana. E essa imersão vai ser agora em novembro, né? Novembro, dia 23 e 24 de novembro, se não me engano. Boa, o link das inscrições eu vou deixar no nosso canal aqui também, vou jogar nas nossas redes sociais, eu vou pegar com o Rodrigo o link. Não tenho cupom de desconto, mas eu tenho a parceria pela gente boa. Mas eu vou deixar o link de inscrição para vocês aqui, porque vale muito a pena. E com toda essa informação aqui da imersão e de tudo que foi falado aqui também dentro do Parazino Podcast, a gente vai ver lá também um pouco mais detalhado dentro dessa imersão, tenho certeza disso, porque o Rodrigo ele não consegue entregar pouco, ele vai entregar muito, trazendo essa ideia de que o benchmark que ele fez lá atrás e fazer agora vale muito para todos, né? Então, vale sim. Muito bacana. Então, Rodrigo, para essa turma que está assistindo aí, quiser deixar para eles que são novos empreendedores, novos empresários, estão começando novos negócios, o que você tem para eles assim? Aquele negócio, né? Aquele motivacional que a gente sempre deixa no final do Parazino Podcast, né? Eu digo sempre o seguinte, Rafa, é importante. Muita gente pensa, eu vou para o mundo estratégico. A gente vê muito isso todo dia. O estratégico é legal, tá? Mas mesmo no estratégico, você desce no tático e desce no operacional. Senão você fica desconexo do mundo. Então é bom que você tenha essa conexão com o seu time e ouça sempre a ponta para, através do que você ouvir, você vai aplicar no seu negócio. Óbvio que eu não prego que você seja um escravo do seu negócio. Você tem que ter qualidade de vida. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente pensa que o negócio ele precisa de muita inspiração. Mas ele precisa de inspiração assim como ele precisa de transpiração. Ele precisa dos dois. Você não basta ser um grande planejador. É bom que você saiba trabalhar a execução da ponta. Porque se você tiver a disciplina para trabalhar tanto no planejamento quanto na execução, eu não tenho dúvida que não tem como o seu negócio dar errado. Nada resiste a 16 horas de trabalho seguidas. Cara, que fantástico. Olha aí, turma, beleza? Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por essa participação aqui no nosso Parazino Podcast, né? Queria agradecer novamente aos parceiros Raíssa Brigadeiria, Pipocas Croque, Algodão Doce Rap e a Casa 7 por ornamentar todo aqui o local. Da próxima vez, pode deixar brigadeiro aqui, pode deixar algodão doce que eu como tudinho. Tá? Você tá focado, meu amigo, você tá focado. Então, turma, esse foi o nosso 32º episódio do Parazino Podcast. O próximo pode ser você.